pessoal, nós estamos aqui com mais um GabiCast e para mim hoje é uma grande alegria porque a gente está aqui com uma história, um testemunho de vida muito legal. Eu também vou ver agora de primeira mão, mas antes da gente entrar aí com as apresentações e falar, né, dessa mulher que eu vou estar hoje falando, dessa missionária, dessa pastora, eu queria agradecer porque eu tenho recebido assim, mensagens muito carinhosas, né, de pessoas nos incentivando, homens e mulheres que têm gostado de estar ouvindo, né, o testemunho dessas pessoas que estão aqui. Então eu queria agradecer de coração e continuar te pedindo para nos incentivar, compartilhando, mostrando para outras pessoas, porque eu creio que tudo aquilo que tem sido colocado aqui vai chegar em corações de pessoas que precisam de repente dar um start na sua vida e mudar algo. Então continua nos ajudando aí e hoje eu vou deixar ela se apresentar, mas nós temos muito bate-papo pela frente, nós vamos falar de algo muito legal, particularmente porque eu gosto muito, e eu vou deixar ela se apresentar para vocês, tá bom? Olá, gente. Como ela disse, né, a gente está trabalhando com missões há muito tempo. Eu sou a Laís, né, meu nome é Laís, e eu cresci na igreja, né, nasci já ouvindo sobre missões e convivi, né, há muito tempo com isso e fui crescendo com esse desejo no meu coração, até que Deus realmente falou comigo, né, e tudo aconteceu, mas você vai desenrolar. Vamos desenrolar esse novelo. E eu fiz pedagogia, né, formação de professores, já depois pedagogia, e depois eu fui para missões também, fui para um curso em São Paulo, né, pela PMT, que é da presbiteriana mesmo, da igreja que eu congregava, né, que eu congrego. E depois disso eu falo que foi um divisor realmente de águas na minha vida, porque existe a Laís antes e depois, né? Então assim, ninguém acreditava que eu iria, porque todo mundo ficava brincando, falando, não, pelo amor de Deus, né, patricinha da igreja, né? Indo pra África, pelo amor de Deus, nem eu acreditava nisso, né? Eu queria outros lugares, né? Como a gente estava conversando aqui antes. Bastidores. Então, assim, eu queria outros lugares, almejava outras coisas, só que Deus faz aquilo de acordo com a vontade dele, né? Ele não faz só o que a gente quer, né? Eu ouvi esses dias que Deus, ele não é um pai frustrado. Ele não quer os sonhos de Deus, não, ele quer realizar os seus, né? Porque ele não é um Deus frustrado que, eu deixei de fazer alguma coisa na terra e por isso eu vou realizar através dela. Não. A gente pede, ele dá, a Bíblia fala sobre isso, né? Verdade. Pede e recebereis, mas tudo tem que ter um propósito, né? Como a gente também estava falando aqui. Esse podcast, ele tem um propósito, né? Para sua vida, para a vida de quem está assistindo, para a vida de quem está aqui também, né? Que a gente também recebe. Então, assim, tudo tem um propósito. Eu pensava em missões, mas completamente diferente. Eu pensava em perigo, né? Também é um perigo onde eu fui, mas assim, eu pensava em a flor da pele, aquela coisa, eu quero ir pro Iraque, né? Pro Irã. Só que Deus reverteu isso para outros países e eu vivi um milagre do Senhor, né? A partir daí, minha vida mudou completamente. A gente estava conversando, né, aqui nos bastidores, você falou um pouquinho que você, desde pequena, né, você Sim. sentia essa chama. Sim, aí, é né? engraçado, porque assim, meu pai é pastor, né? E agora meu irmão também, enfim, minha família, eu tô rodeada de pastores. Eu falo que nem pra uma desviada a gente serve mais, né? Não pode nem fazer isso, né? E a cobrança veio desde cedo mesmo. Então, assim, na igreja a gente era cobrado e tal, mas eu sempre amei esse ambiente todo. E vinha pessoas do Jocum e ficava na minha casa, né? Ficavam hospedados lá. E era a gente entrando e saindo de missionários e tal, de todo lugar do mundo. Você sempre conviveu com muitos Sempre convivi. E minha mãe era professora também na época. E aí eu ficava, né, você professora e missionária. Nem sabia falar direito, era tipo 4 anos, 5, né? E ficava falando, eu quero ser professora e missionária. Toda vez que eles perguntaram, eu falava, eu quero ser professora e missionária. E meu pai, mas gente, procura meio de uma médica, né? Um negócio mais assim e tal. Aí eu falava, não, professora missionária. E por que professora, né? A gente fala que os pais incentivam muito os filhos em todas as áreas, né? A gente faz o que a gente vê. Criança repete o que acontece em casa, o que, né? É verdade. No ambiente.
Então, assim, eu repetia aquilo. Ela é um reflexo do que ela vive em casa. Né? Eu repetia aquilo. Então, assim, eu convivia com missões. Convivia com minha mãe dando aula e ia às vezes pra escola com ela, né? E ficava brincando de aulinha. Então, assim, e eu fui crescendo com isso e eu fui tomando um gosto. E quando chegou da pré-adolescência, eu já comecei a trabalhar com criança, bebezinho e tal. Mas na pré-adolescência, olha que loucura, né? E aí eu comecei, assim, a desenvolver esse ministério também na igreja, né? Não só profissionalmente. E eu desenvolvi, fui fazendo cursos, ia pro Recreio, ia pro Rio direto, voltar, fazer curso com o pessoal da igreja. E eu fiz 2 com a Super Nani, né? Fiz com pastora de criança também. Então, assim... Você tinha quantos anos quando você começou a fazer isso? Eu tinha 16... Não, antes, né, disso tudo, eu tinha... de 12 para 13 anos, já trabalhava na igreja com as crianças. Assim, como ajudante, né? Aquela coisa e tal. Mas com 15, eu já tava, né, trabalhando com criança e tal, e uma adolescente, né? E eu já era apaixonada. Todo mundo já falava, cara, não adianta, né? Vai ser professora mesmo. Mas você cantava também, não cantava? Sim. Porque eu lembro... Rapaz, eu fazia um pouco de tudo, né? Não tinha, mas com Priscila, não era? Isso mesmo, a gente tinha Ministério Nosso. E eu também participava, né? Então, assim, era Ministério de Louvor, era Ministério Infantil e tal. A filha do pastor quer aparecer, ela, ó. Então faz você. Aí a pessoa não fazia. Aí ia quem fazer? A filha do pastor, né, de novo. Então, assim, foi muito bom porque eu desenvolvi bastante. Eu pude fazer a igreja... Graças a Deus, tinha uma visão muito boa quanto a isso. Porque tem igreja que né, é mais fechada. É verdade. Mas a gente sempre trabalhou muito nisso. Tipo assim, de trazer o conhecimento, né, pra igreja. Isso é muito bom. Verdade. Quando a igreja tem essa visão, tipo, poxa, vamos botar ela lá que vai dar certo, né? Quer fazer um seminário? A gente vai ver aqui o que a gente pode fazer. Né? Essas coisas são importantes. Porque traz também... Por exemplo, eu fui pra missões... E eu vim com uma bagagem completamente diferente, né? Então, assim, essa bagagem ajudou também a igreja a abrir a visão. Né? A gente trouxe mais gente de fora e eu trouxe experiências novas. Eu falei, gente, olha só, é assim, né? A gente precisa abrir nosso coração e a nossa mente, porque são culturas diferentes que às vezes né, a gente fica dando choque, né? E choca muito. Então, assim, todo mundo falava pra mim antes de eu ir, olha, você vai ter um choque, né? Quando você chegar lá, choque cultural. Eu tive o reverso. O meu choque cultural foi quando eu cheguei aqui. Mas me conta assim, como é que a gente tava falando um pouco sobre isso, né? E até nosso foco aqui no GabiCast, né? Tem gente que pergunta, você não vai levar homem não pra entrevistar? E tá, eu falei assim, olha só, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pode ser que um dia a gente até, né? Traga, faça um outro caso, mas assim, o nosso propósito aqui é justamente dar voz para mulheres, né? Porque a gente conhece tanta história bacana de mulheres que precisaram romper desafios, passar por preconceitos, né? E a gente estava falando um pouquinho sobre isso. Você, quando você decidiu assim ser missionária, você passou por preconceito? Muita coisa. Porque assim, querendo ou não, eu era só uma adolescente criança, na verdade, quando eu falei. Mas quando eu decidi, eu era muito, muito jovem mesmo, né? Então, assim... A primeira coisa assim, ela não sabe o que ela tá falando, né? Exatamente. Porque o que acontece? É uma empolgação. Eu tive uma visão no meu quarto. Então, quem vai acreditar nisso? Só Deus, eu e minha família, que graças a Deus sempre me apoiou em tudo. Mas mesmo assim, foi muito surreal. Eu digo que Deus é um Deus que mostra pra depois de anos ele fazer, né? Lá na frente. Terminei minha faculdade, fiz e tal. E aí eu falava com Deus, eu já sou professora. Eu já exerço a minha profissão, porque eu cheguei a exercer minha profissão. E você fez a faculdade toda de pedagogia? Fiz, exerci minha profissão, dei aula, né, em vários colégios e tal. E chegou um determinado ponto que eu tava sentindo aquele vazio ainda, sabe? Não era aquilo. Faltava, exatamente, faltava alguma coisa. Eu falava, gente, não é possível, Deus, que o Senhor só tem isso pra mim. Né? Eu tô debaixo da sua vontade, eu quero fazer a tua vontade. Mas eu lembro que quando eu era adolescente, isso me deu uma visão sobre um povo. Me leva pra esse povo. E eu orava e eu pensando, que povo é esse, né? Você teve essa visão quando era adolescente? Adolescente. Eu tinha uns 16 anos. Então, assim, foi depois de um culto de oração, eu voltei pra casa toda fervorosa ainda e não consegui dormir.
Eu falei, Deus, eu quero dormir, e aquele negócio me incomodando. Eu dei um salto da cama, que eu nem sei como é que eu fiz aquilo, né? E o Espírito Santo começou a me mostrar na sombra, né? O povo batendo com lanças e tal, e falando. E eu, na visão... Você conseguia? Eu entendi o que eles estavam falando. Aí eu falei, gente, Deus, quem é aquele povo que o Senhor me mostrou? Só que isso eu já tava com 20 anos. Você vê, né? Quando Deus, ele mostra algo pra gente, às vezes a gente, aquela ali fica engavetada, a gente acha que não vai acontecer, mas o processo tá acontecendo, né? Então, às vezes, assim, a gente é imediatista, né? E mulher, então, gente, misericórdia, né? A gente quer, faz aqui, a gente quer casar, né? Pode fazer isso aqui pra mim? Não, daqui a pouco eu faço. Gente, esse daqui a pouco eu faço vai subir no negócio da gente, né? Daqui a pouco eu faço. Gente, que daqui a pouco é esse que eu não tô vendo, não tô conseguindo chegar. Verdade. Então a gente é assim, né? A gente é muito imediatista, a gente quer ver, sabe? Só que Deus sonda o nosso coração e Ele sabe quando a gente tá preparado ou não. Não adianta eu falar, Deus, eu tô muito preparada pra isso. Só Mas se Ele não achar que eu tô preparada, Ele não, né? Não vai fazer. Ele vai fazer no tempo dele, que é totalmente diferente do nosso. Pra Ele nem existe isso, pra Ele só existe a eternidade. É verdade. Então, assim, mas pra gente existe muito, né? E nesse meio tempo, eu orando, e eu passei por muitas situações em namoro, né? Namoro frustrado, aquela coisa de querer, né? Que a gente tava conversando nos bastidores aqui. Às vezes passar por cima do tempo de Deus, né? E assim, querer diminuir você em tudo. Ou um namoro realmente ali opressor, né? E aí eu falei, não quero mais isso. Eu quero realmente mudar minha vida. E eu queria isso. E eu falei com Deus, Deus, eu já tive um encontro contigo. Eu já te conheço, não só de ouvir falar. O Senhor já me mostrou muita coisa. Agora me mostra o que o Senhor quer pra mim em outra área, porque eu tô cansada. Eu tô exausta como mulher, eu tô exausta como, sabe? Os projetos, né? Tavam... E assim, aí eu comecei a falar assim, Deus, o casamento não é pra mim. E aí tudo gira, né? Ministério, casamento, é tudo, né? Que o sonho de, né? Porque a gente sonho. É criado, principalmente quando a gente tá numa igreja, né? Sim. Eu me lembro que eu era muito nova também, e a gente é criado logo pra querer ter uma família, pra casar. Hoje a coisa mudou um pouquinho, porque eu tenho, né, meu filho de 19 anos. Mudou bastante. Eu já falo assim, espera, né? Agora não. É verdade. Mas na nossa época, né, a gente, tudo que a gente queria era ter uma família. Exatamente. Né? E aí, quando às vezes a gente via outras pessoas, outras amigas que iam conseguir, e a gente se sentia, né? Dava uma sensação que a gente tava assim. Não é pra mim, não vai acontecer, não vai acontecer comigo, não. E assim, foi depois de muito tempo que eu casei, né? Tanto que Deus me mostrou muitas coisas antes, me preparou pra isso também, né? Que é a questão do tempo. Então, assim, voltando, né, na missão lá, da outra missão, né? Do reino, o que acontece? Ele me mostrou na adolescência. E quando eu tinha 20 e poucos anos, eu tava indo pra um congresso de louvor e adoração da Lagoinha, depois de um relacionamento destroçado. Eu falei, pai, eu quero alguma coisa. Muitas vezes eu fui pra esse congresso. Olha, né? Muitas vezes. Então, eu queria ir. E eu me inscrevi com a Priscila, né? Pra ir nesse congresso. E aí eu comecei a ter vários sonhos, assim, esquisitos, que eu ia sofrer um acidente, que eu não sei o que. Eu falei, não, gente, de novo não, pelo amor de Deus, Senhor, eu preciso viajar, eu preciso, sabe, aprender mais. E era já também na minha cabeça, né, que eu precisava de um respiro, naquele momento ali, você precisava. E aí eu falei, e assim, eram 3 prestações de né, não vou falar aqui valores, né, mas assim, e não era ressarcido. E meu pai, assim, nessa época a gente tava passando difícil, meu pai falou assim, Laís, você tem certeza? Porque eu não tenho mais dinheiro. Eu vou ter que ver como é que eu vou fazer pra pagar pra você. Você quer ir mesmo? Quero. Aí ele pagou a primeira, né, e tal. Aí eu falei, como é que eu vou falar pra ele agora que eu não quero mais ir? Como é que eu vou fazer isso com meu pai? Socorro, né? Só que Deus já sabe, né, o que a gente precisa e o que a gente quer. E na época eu falei com ele, ai, graças a Deus, glória a Deus. Eu falei, como assim, gente, né? Ele, olha, eu não tava sentindo paz. E Deus falou que não era pra você ir pra lá. Aí ele ventilou um assunto que alguém tinha falado com ele, daqui de Teresópolis, que lembrou de mim que tava indo pra África. Ah, minha filha, na hora ele falou assim, você vai. Aí eu fiquei assim na mesa, eu falei, porque eu vou pra África também. Aí minha mãe começou a rir, meu irmão, todo mundo da família, né? Você é maluca, como é que você vai pra África? Você é louca? Você não sabe nem pra onde que a pessoa vai, tá indo? Não sei pra onde.
eu sei que eu Você vou. nunca tinha tido uma experiência antes de viagem missionária? Não, assim, o que acontece? Eu já tinha ido pra Israel, mas não com missões, né? Sim, Pra conhecer a história. O meu irmão também, que foi outro milagre, que eu ganhei a viagem. Porque só meu irmão que ia, que ele tava fazendo teologia. E aí, nessa, meu pai falou assim, ele vai porque ele tem que estudar e tal. Eu falei, eu também quero, é injusto, só um irmão ia. Não pode. Quando eu fui com meu irmão também. Foi eu e meu irmão. Coisa boa, gente. Aí eu falei, não é justo isso. Agora eu vou voltar. Só ele. Ai, que delícia, 2024. gente. Olha, vamos ver, ó. Olha aí o milagre. Vou te convidar, vamos com a gente. Então, assim, era injusto, pra mim era tudo injusto. Pô, por que ele pode ir e eu não posso? Aí, eu ia sempre pro meu quarto conversar com Deus. Eu não ficava respondendo meu pai, nem minha mãe. Sim. Eu ia logo pro quarto. A primeira coisa que eu fazia, sempre fiz isso. E Deus me respondia. Era muito bom isso, né? Jovem, adolescente, às vezes não quer, né? Quer ouvir Deus, mas não quer conversar com ele, né? Então, assim, eu falei, não, Deus, tá errado isso aí. Aí, eu botei como se fosse um ultimato. A gente não pode fazer isso mais na internet, a gente, né? Eu falei, Deus, eu quero ir. Se o Senhor falar pra mim que é pra eu ir pra missões, essa viagem vai selar isso na minha vida. Porque eu quero aprender mais. Eu não quero ir só por ir. Se eu não for, eu vou entender que o Senhor não tem um chamado missionário na minha vida. Agora, se eu for, a próxima viagem vai ser missionária. E aí eu fui com meu irmão, não sei qual, ele falou assim, o rapaz do turismo lá falou pro meu pai assim, o senhor ganha né, pra uma pessoa se chamar 10 pessoas até semana que vem. Aí eu falei, o senhor vai conseguir porque eu vou. Aí todo mundo rindo, né? Meu Deus, essa menina tá doida, né? Ele conseguiu 15. Então, assim, o que Deus me faz? É verdade. E eu fui com dinheiro contado. É ele que move. E assim, lá pra Israel com dinheiro contado e tal. E lá aconteceram muitas coisas que não dá nem pra falar aqui agora, né? E quando eu voltei, eu falei, cara, eu vou voltar sem dinheiro nenhum, porque a gente não tinha. No último dia, eu e meu irmão, a gente tava rachando moedinha pra poder almoçar. Aí um almoço foi de graça nesse dia. Eu falei, não é possível, peraí, né? E quando eu cheguei em casa, eu tinha mais de 20 euros. Você me explica como? Não sei. Sabe? Então, assim, Deus selou e ainda falou comigo acerca de prosperidade, acerca de finanças. Então, assim, eu comecei a acreditar muito mais. Eu falei, agora eu tenho certeza que é pra mim. E aí, depois de anos, isso eu tinha 20 anos, eu fui, terminei o namoro pra poder ir. Essa viagem que o namorado falou assim, ou a viagem ou eu. Eu falei, beijo, querido. Gente, a gente tava falando do poder da mulher, exatamente. Né? Poxa, a gente não é só pra ficar dentro de uma casa. O propósito de Deus, eu aprendi muito isso em missões, né? No curso que a gente fez da PMT também. E assim, o que eles falavam? A mulher tem que ser submissa ao homem. Certo, sim. Isso é ótimo. Mas o que é ser submissa? Estar sob uma missão. Uma missão, exatamente. Se o rapazinho não tem uma missão, exatamente. Obviamente, eu não tô sob nada. Ou se essa missão te leva pra longe do que o propósito de Deus, exatamente. Da vontade de Deus pra você. Então, assim, submissão, muita gente acha que a mulher tá lá embaixo e o homem aqui, né? Não é isso, gente. É completamente diferente. Poxa, o homem tem uma missão, um propósito de vida. Sim. Eu não digo nem só de ministério, é vida mesmo, né? O homem tem um propósito de vida ali. Poxa, legal. Então você vai estar submissa a ele, porque você vai estar do lado dele pra tudo. E parceira, né? Exatamente. E vocês vão crescer juntos, né? As pessoas crescem juntos, assim. E eu falei, o quê? Quer me colocar lá embaixo? Não vou. Eu quero viajar também, eu quero... Aí eu me senti uma feminista, né? As pessoas brincando comigo, tá feminista. Eu falei, não, gente, mas não é isso, né? Feminista é outra coisa, né? Isso é estar sob a missão de Deus. Exatamente. Deus é primeiro. E eu digo assim, que quando a gente entende, a gente que é jovem, que não tem namorado ou que tem namorado aí, né? Um recado pra vocês, meninas. Quando a gente entende que Deus pode suprir qualquer área da nossa vida, verdade. Que a gente pode ser feliz com Deus e que a gente deve ser feliz com Deus primeiro, o resto é consequência da nossa vivência aqui com Ele, sabe? Porque aí Ele vai reservar o melhor. Exatamente. Ele vai trazer o melhor, né? Exatamente. E às vezes no meio dessa carência que se sente, sofre. você acaba
cometendo erros, trocando tempo, estações, né? Ou até perdendo oportunidades, né? E aí, nessa outra viagem missionária, eu já tinha 23, eu acho, de 23 a 25 anos que eu fui. Não vou revelar minha idade, a outra, né? Já tô aqui um tempão. E aí eu fui pra minha primeira viagem missionária mesmo, foi pra Tanzânia. E depois a gente foi pra Zanzibar nessa mesma viagem. E na Tanzânia, quando eu cheguei na primeira aldeia, o que era? Aquele povo com as lanças batendo. Do mesmo sonho que você teve. Eu não sabia, exatamente, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, e eu tava entendendo tudo do que eles estavam falando. E eu cheguei pra um dos missionários e falei, eles estão falando isso, isso e isso. Aí eles ficaram assim olhando e falaram, caraca, você estudou pra caramba, né? Eu falava, não, eu não estudei. Deus me mostrou esse povo. E é aqui que eu devo ficar. E aí eu comecei a chorar. E assim, Deus mostra, mas assim, há um tempo certo e há um limite para aquilo, sabe? Então assim, foi uma experiência que me marcou tanto, que eu falo, gente, é impossível. Porque o que acontece? Eu fui, né, pra África, acabei, né, em 2 semanas eu levantei um dinheiro que eu não tinha, que eu não sei nem de onde surgiu, pra dizer a verdade, né? E Deus sempre trabalhou muito assim comigo. Você dá o seu passo, que eu faço o que você não pode fazer. A provisão é dele, né? Entende? Então, assim, ele é um Deus provedor. E você foi solteira. Mulher. Né? Larguei meu emprego. Meu emprego era bom, né? Como professora aqui. Eu ganhava bem, relativamente bem pra época. Sim. Né? E eu larguei tudo e falei, tchau, gente. Tchau, família. Tô indo pra África. E todo mundo falou, gente, como assim? Como é que você... Como? Sabe? E foi muito de repente. A gente fala, Deus age de repente, mas é verdade isso. E eu acho que tem coisas também que se não fossem de repente na pressão, se a gente pensar muito, a gente não faz. Não vai. Tem coisa que tem que ser assim, né? Papum pra gente poder, quando ver, já foi, né? É verdade. E assim, foi um dos melhores momentos que eu vivi na minha vida. E aí, o cara que eu tava, que eu falei que, né, me diminuiu e tal, aquela coisa toda, ele tava se formando pra ser pastor. E ele falava, olha, a missão não é pra você não, sabe por quê? Esse curso, você não pode fazer esse curso da nossa igreja, você só vai como acompanhante. E o que acontece? Na época, a informação não chegava aqui até a gente sobre esse curso, né? Falando o que tinha, o que não tinha, aquela coisa toda. Então, assim, eu comecei a murchar. Antes de ir pra essa viagem, eu murchando. Porque aquilo foi minando você. Foi minando. Então, assim, foi um tempo muito difícil, emocionalmente mesmo, né? A carga emocional tava lá embaixo. E eu falei, não, eu vou realmente pra África e Deus vai fazer na minha vida o que Ele quiser. E lá, quando eu olhei pra aquele povo, gente, eu não lembrava de namorar. Que namorado? Quando? Né? Quem é você? E eu falo que Deus me supriu de uma tal forma. Eu fiquei uns 5, 6 anos sozinha, sem ninguém. E isso não me fazia falta, porque Ele trabalhou comigo pra Ele me encontrar e pra eu encontrá-lo novamente. De uma forma totalmente diferente. É isso que eu falo pros jovens. A gente precisa se preservar, sabe? Então, assim, tudo aquilo que eu não tinha vivido na adolescência que eu namorei, bastante, né? E assim, eu namorava em casa e tudo, mas assim, eu dispensei meu tempo, porque eu falei, gente, não é possível. Se eu soubesse que era tão legal viajar assim, eu teria feito um intercâmbio, teria feito alguma coisa antes. Eu falava, pai... Aí hoje a gente brinca, eu falei, pai, você tinha que me dar uma coça quando eu pedi pra namorar cedo demais. Então, assim, eu fico pensando nisso, mas isso tudo era Deus já preparando. Exatamente. Também pra tratar de adolescentes hoje, né? É verdade. Pra poder tratar de crianças. Então, assim, Deus prepara a gente pra aquilo que a gente não sabe que vai viver. É verdade. Então, essa viagem foi de repente. E depois disso eu falei, eu não quero mais voltar pro Brasil. E aí meu choque foi esse. Eu comecei a chorar, falei, gente, pelo amor de Deus, eu não quero mais voltar. O que eu faço pra vir pra cá e morar aqui, pra ficar, né? E eles, calma, você não tá entendendo, calma, você tá muito, né? Afoita e tal. Eu falei, gente, eu não tô, vocês não estão entendendo. Porque o que acontece? A minha experiência com Deus lá foi tão forte que a África é o seguinte também, depende muito, né, da sua experiência, mas Sim. Ou você ama ou você odeia, porque você vê muita miséria. E assim, se você olhar só por esse lado, você não vai querer ir, né? Eu era chata demais com comida. Você pensa numa jovem, né, que tem de tudo, que come o que quer comer na hora que quer comer, chega lá, é peixe podre, são coisas sem gosto e
não é bonito de se ver. E no primeiro dia eu passei mal. E eu chorei muito, eu não consegui comer na aldeia. Voltei chorando pra van e falei, Deus, o Senhor não me trouxe aqui pra isso. O Senhor não me trouxe aqui pra eu não comer da comida deles, porque o que acontece lá é muito assim... Até uma desfeita, né? É uma desfeita, porque pra eles é questão de honra. Eles, se você for um dia, você vai, né? Tô profetizando. Amém, Deus. Eles colocam o prato na sua frente e ficam te olhando. Esperando você comer. Quando você come primeiro, aí eles vão, todo mundo come, dá pros líderes e vão comendo e tal, por último as crianças. A gente tava até conversando sobre isso. É muito cultural mesmo, é deles. Então, assim, primeiro adultos, os líderes, depois as mulheres, depois as crianças comem, né? Se sobrar. Então, assim... É por isso que a gente vê muito bebê desnutrido, né? Muita criança desnutrida. Muito. Né? Tem alguns que, infelizmente, não sobrevivem, né? E assim, é uma coisa muito, muito cultural. E ou você ama ou você odeia. Eu amei aquele lugar e eu fiquei tão afoita, realmente, que eu não queria voltar. E eu falei, gente, eu vou adotar uma criança aqui, eu vou pegar, eu vou levar. E as mães dão pra você, leva meu filho. Eu já vi muitas histórias assim. Porque o que acontece? É tanta miséria, tanta coisa que eles falam, se ela for pra outro lugar, ela vai aprender melhor. Não é porque a mãe quer deixar o filho porque tá pensando no melhor. Exatamente. Então isso é muito deles, assim. E eles te dão tudo que eles têm. E lá eu levei uma coça sobre isso, né? Sobre comer, sobre tudo. A gente volta valorizando a vida. Eu digo que isso não é só missão de igreja, não. Sim, é missão de vida pra gente. Eu mudei da água pro vinho. Da água pro vinho. Meu guarda-roupa mudou da água pro vinho. Meu paladar, né? Então, assim, é uma experiência incrível, incrível. E a gente até brinca com criança que não quer comer, vai te levar pra África. Mas é verdade. Porque, assim, eu cheguei, passei mal, aquela coisa toda. Eu falei, não, eu sou tinhosa, né? Eu falei, não, eu vou lá e vou comer de novo. Não consegui. De novo, voltei pra Manuela, fica na van pra eles não te verem, né? Não comendo e tal. E aí, depois disso, no outro dia eu consegui comer, aquela coisa toda. Mas, assim, é difícil. E a gente passou por uma experiência muito, muito diferente lá, sobre mulher, né? A gente tá falando sobre isso. E mulher lá não tem muito valor. Porque se ela não for casada, né? Ela tem que ser casada pra ter valor, aquela coisa toda. Porque, por exemplo, imagina uma menina solteira, jovem, indo pra lá. Branca. Porque existe isso também, o racismo é reverso. Exatamente. Branca indo pra lá, e eu passei por duas experiências assim, só que uma eu consegui contornar e a outra, infelizmente, eu não consegui e saí chorando do país, né? E a gente passa por muita coisa que ninguém sabe, né? Infelizmente. E o que acontece? Cheguei lá e a gente sempre falava, a gente tinha que se apresentar, né? Aí ele se apresentava, eu tenho um filho tal, faz aquela festa. E quando chegava em mim, cadê a festa? Não tinha, por quê? Porque eu não tinha filhos, e eu não tinha marido, e eu não podia ficar falando com as mulheres, porque as mulheres só ouviam conselhos de quem já era casada. Porque fala pra vocês experientes, né? Exatamente, eu falava, Deus, e aí? Como que eu vou falar de Jesus? Como é que eu vou fazer isso? E aí eu falei, não, gente, não é possível. Isso tem que mudar na minha vida, né? E aí, só que assim, depois de 5, 6 anos que foi mudar, entendeu? Isso daí eu pensava só com Deus, mas assim, ele me supria de uma forma que eu não consigo nem explicar pra você. E aí, no último dia eu falei, não, eu vou mudar meu jeito de falar, que eu sempre falava, meu nome é Laís, sou tal, não tenho filhos, não sou casada, e eu sempre levava na negativa. Aí eles, só, eu falava, gente, pelo amor de Deus. Aí na última aldeia eu falei, não, agora, né, vou falar diferente. Olha só, Laís, e vou ter muitos filhos iguais a Jesus. Gente, quando eu falei isso, a galera vibrava. Eu falei, aí foi a estratégia que você... Aí as mulheres, no final, vieram falar comigo. Vieram orar comigo. Ó, Deus vai te dar alguém, né, igual a você. Você vai ter mesmo filhos iguais a Jesus. Olha o poder da palavra, quando a gente se muda, né? Então, é isso. Quando a gente se coloca de uma forma diferente. Exatamente. E eu levava tudo muito na negativa. E Deus me mostrou isso lá. Eu falei, gente, não é possível que eu tenha que sair do Brasil, da minha casa, do meu conforto, pro Senhor me mostrar isso lá na África. E na verdade, quando você falava isso, né, eu sou a Laís, eu não tenho filho, eu não sou casada, você estava expressando, né, às vezes até a frustração
daquilo que você não tinha. Então você expressava isso através da sua voz. Quando você mudou isso... A gente tem que ser grato pelo que já tem, acabou. Né? E quando você mudou... Não, eu não tenho, mas eu vou ter. Eu vou ter filhos iguais a Jesus, e é isso aí. Não é? E aí, quer dizer, olha só como que a coisa, né? Muda de figura. Até no mundo espiritual muda tudo. E Deus me ensinou muito sobre essas coisas, sabe? Sobre o poder da nossa palavra, sobre o alimento. Porque assim, a mulher tem também isso, né? Eu não vou comer isso, ou eu vou comer aquilo e tal. A gente é assim, né? Então, Deus me moldou de um jeito, me preparou de uma forma que eu falo, cara, hoje eu posso ir pra qualquer lugar que eu quiser, sabe? Porque eu olhava para aquilo e falava, Jesus, eu não vou conseguir. E assim, eu não podia revirar olho, não era legal fazer esse tipo de coisa. Até né? porque você nem conseguia alcançar eles. Né? Meu comportamento mudou, minha linguagem mudou, tudo. E eu voltei, quando eu voltei pra nossa igreja, pra uma escola, um culto de escola dominical, eu fiquei assim, gente, eu não quero mais, eu não quero ficar aqui. E eu falava pro meu pai, eu não tô me sentindo bem na igreja. Mas não é porque eu não tava me sentindo bem na igreja, é porque Deus tinha aberto minha visão de um jeito completamente... Teu coração assim, tava em outro lugar. Meu coração tava em outro lugar. Eu falei, gente, meu coração é africano, acabou. Aí meu pai, você não queria? Não era clichê? Eu falei, pois é, faço parte desse clichê. Tô pagando clichê, essa língua agora, né? Tô pagando bonito. E depois eu fui, né? Fui pra Senegal, Guiné-Bissau depois, né? Você já foi quantas vezes pra África? 2, mas assim, em 2 países. 2 na primeira vez eu fui em 2 países. Depois fui pra Bolívia, né? No estágio na Bolívia também do seminário não, do curso, né, de missões de São Paulo. Fiquei em São Paulo também 1 ano e meio, onde eu aprendi muita coisa pra vida. E depois eu voltei. Você já ganhou o mundo. Foram quantos anos fora? Gente, nossa, muito. Só que assim, eu ia e voltava, eu nunca ficava muito tempo. Eu ia, ficava 1 mês, né, na África, por exemplo, a primeira vez que eu fui com jocumeiros, né, e foi ótimo. Foi quando você fez Jocum? Aí eu ia fazer, quando eu ia fazer, aí veio um pastor, né, que tinha largado tudo também pra nossa igreja, falar sobre a APMT, que é o curso da nossa igreja, da Presbiteriana, que é o curso de missões transculturais. E aí minha visão abriu. E eu falei, não, tô indo pra Jocum. Ele, por que você não vai fazer da nossa igreja? Eu falei, não pode, só homem que pode, mulher não. Ele, quem te disse isso? Pelo amor de Deus, não faz isso. E aí a gente conversou ali. Não sei como, eu só me dei conta que eu estava nesse curso quando eu já estava na cadeira e olhando pra galera toda. Eu falei, gente, eu tô aqui. E tinha uma semana depois. Tinha muitas mulheres? Muitas mulheres. E eu falava, como é que pode? Tinha mulheres solteiras como eu, jovens, bem jovens. Tinham aposentados também, que é muito legal. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora eu vou só servir ao Senhor. Numa tribo indígena que eles estão hoje. Isso é muito legal. É muito legal. Então abre um leque, sabe? Abre um leque, você faz amizades diferentes, você vê coisas diferentes e muito boas pro reino. Conhece experiências, testemunhos assim de vida que você vê assim, gente, sério isso? Né? Gente que teve tipo mais de 5 malárias e não morreu, que comeu coisas de comida de feiticeiros mesmo. Porque isso é muito comum. E o feiticeiro olhando a pessoa comer e falando, por que você não morre? Você conhece o Bruno Kitazawa? Sim. Ele foi lá na igreja falar sobre essas coisas das feitiçarias que fizeram contra ele. Eu sei a história, é incrível, né? Então, assim, esse outro missionário também, ele fala isso, que ele comeu. E ele ficou até outro dia, tipo, passou mal, vomitou, né? E quando ele voltou, o feiticeiro se rendeu e falou assim, quem você serve? Aí ele falou de Deus pro feiticeiro. Ele era, tipo assim, o feiticeiro da aldeia inteira. Ele falou, todo mundo agora vai servir esse Deus. Olha que coisa linda. E a aldeia toda se converteu. Então, assim, são coisas que a gente vê que não são comuns, né? Mas Deus tem suas formas de trabalhar. É verdade. Né? Deus me leva pra lá pra me ensinar finanças. Deus leva ele pra lá pra salvar um feiticeiro uma aldeia inteira. Verdade. Igual a história de Jonas, né? Jonas foi correndo, era pra ele falar aos poucos, tranquilo ali, né? Mas ele foi correndo porque ele não queria. Mas Deus não tá perguntando se a gente quer, né? Ele só fala, vai. Então, assim, Jonas foi correndo, mesmo assim, a cidade toda se converteu porque ele se arrependeu dos pecados. Então, assim, é sobre essas coisas, né? É sobre viver o reino. E nessas andanças aí, né? Eu comprei uma amiga, né?
Comprei uma boneca pra poder servir de ferramenta pra trabalhar com as crianças nessas viagens. Antes de eu ir pra primeira viagem, eu comprei. E era negra, né? Tinha cheirinho de morango e tal. Falei, gente, que nome que eu vou dar pra ela? Ah, Bombom. Pronto, Bombom, porque ela é negra, né? E eu comecei a trabalhar com ela na nossa igreja pra eu treinar. Porque eu já tinha feito o curso de ventriloquia e nunca tinha usado na vida, né? E aí eu comprei e tal, aquela coisa toda. Comecei a treinar em casa, falando sozinha no espelho, né? E aí eu fui pra África com ela. E eu falei, poxa, Bombom, lá na África não vai fazer sentido nenhum para as crianças, o que eu vou fazer? Aí eu conversei com os missionários, né? Falei, olha, que nome que eu dou pra ela? Aí eles olharam pra ela, começaram a rir, falaram, olha, vou fazer o seguinte, deixa eles darem nome. Quando você entrar com ela, e tinha tradutores, né? Porque a gente não fala nem Swahili, nem Maasai e nem muito, eles não conhecem inglês. Não conhecem Tem povos inglês? Que não conhecem. É Aí você fala inglês e eles ficam te olhando, né? Era bem engraçado. Eu também não falava, então ficavam os dois assim se olhando, né? Só mímica, né? E aí foi um tradutor com a gente, né? Lógico, na época. E eu comecei quando eu entrei com ela na primeira aldeia, eles começaram a gritar, Maícha, Maícha. Aí eles, é esse o nome? Eu falei, tá bom, qual é? Aí eles, não, depois a gente explica e tal. E aí eu fui, falei e tal. Os adultos ficaram numa alegria que era contagiante. Eu ria, eu não aguentava, parecia que ela tava falando, literalmente mesmo. E foi uma experiência incrível. E aí, depois eu fui perguntar, né, pra uma das mamas, né, que eles falam muito isso. A mama, a pessoa não tem nome, né? A mulher lá é assim, mama, como é o nome do teu filho? Daniel. Mama Daniel. Seu nome lá seria esse. Mama Daniel, mama nananã, né? Então, por quê? assim, É cultural? Cultural. E aí eu perguntei o nome dela. Né? Como se tivesse eu perguntei. Eu falei, qual é o nome dela? Mama não sei o quê. Não, nome. Mama, nome. Juliana. Eu falei, gente, que nome bonito. E aí, é aquela coisa de Deus chamar pelo nome. Isso aí. Né? Você não é só a mãe do Daniel. Isso aí. Deus te chama pelo nome, poxa. E a gente tinha esse projeto também de levar isso, né? Mama, tudo era mama. Resgatar a identidade. Resgatar. Isso, a identidade da mulher mesmo. Exatamente. E aí a gente conversando, eu falei, por que Maícha, né? Aí ela riu, pegou, me abraçou e falou assim, porque Maícha quer dizer vida. E você trouxe vida pra nossa aldeia. Muito obrigada. Achei de chorar, né, gente? Eu falei, gente, como assim? Através de uma boneca, ela falando que eu levei a vida pra aldeia dela. Isso é muito forte. Aí, minha filha, pegou, né? Aí falei, começou. Como que Como que eu posso tirar uma Maícha dela se aquela era conhecida já como Bombom? Eu falei, pronto, vai ser Bombom Maícha, porque agora ela se acha africana, né? E aí eu trabalho com ela e eu falo, gente, a gente, né, brinca com isso, ela se acha africana. Então ela fala uns negócios esquisitos, né, no meio das ministrações, umas falas, né, africanas. E é isso, assim, sabe? E a gente trouxe a Maícha pro podcast. Trouxe a Maícha, ela tá dormindo porque ela tá cansada, tá né, dos trabalhos. Maícha, acorda. Acorda, Maícha. Onde você tá, Maícha? Olha, que legal, você tá, sabe onde? A tia Gabi, olha. Oi, Maícha. Tudo bem? Fala com a tia. Não tá fica com vergonha, Maícha. Olha, você tá no GabiCast, Maícha. Sério? Tá me olhando por que sério? Gente! Maícha, me conta da sua viagem na África, Maícha. Foi muito boa! Você conheceu muita criança, Maícha? Sim, igual eu. Igual você como? Bocão. Bocão, né? Sua cor, né? Bombom. E aí, você vai falar alguma palavra africana hoje pra tia? Vai. Então. Boné Sosfiwi. Boné Sosfiwi é quando a gente chegava nas aldeias, a gente falava isso. Boné Sosfiwi, quer dizer, a paz do Senhor esteja com vocês, né? E eles falavam, Amina. Calma. Era muito afoita. Maísa é foita. Eu sou mesmo. Quero cantar. Não, que cantar, gente? Vamos você vai cantar aqui hoje pra gente, pelo amor de Deus, não. Ela cantando só Jesus. Maícha. Que isso, tia? Ué, você não canta, você grita, né? Você berra, né?
Não fica triste, não. A gente vai deixar você Isso. cantar. E mas- aí era o nosso cumprimento, né, pra eles, que a paz esteja com vocês, e eles respondiam com a maior alegria. E esse era o cumprimento deles, e a gente cantava, eles, né, o culto deles, pra você ter noção, dura 8 horas. E a gente e às vezes a gente, com 2 horas de culto, as pessoas já ficam assim, ai, eu quero ir embora. Ai, gente, eu tô cansada. Tem que pegar meu socorro. ônibus. E a nossa mente começa, caraca, que roupa que eu vou no trabalho amanhã, Isso nananã. aí. Tem que pegar isso, tem que lavar a cozinha, tem que fazer isso. A nossa mente começa a pagar, né, ali. Em 2 horas de culto. Lá, em 8 horas, eles ficam em pé, cantando, Em pé. louvando. Aí senta, aí ajoelha. Aí... E não cansa, não. 8 horas assim seguidas. E eu vi alguns casos, eu não sei se foi o seu caso, né? Mas esse pastor que eu te falei que faz esse trabalho com crianças, que às vezes tinham crianças que iam pra onde eles estavam fazendo, que andavam assim 15, 20 quilômetros a pé pra chegar. Olha, eu vou te falar uma coisa, teve uma experiência que marcou muito a minha vida. E a gente tava numa aldeia que só tinha. Eu esqueci o nome daquele. Que até faz barulho, né? Não é de telha, né? Aquele negócio prata, né? Eu esqueci o nome agora. Em cima. Tipo uma lona prata. Aham. E a gente ali, um vento, e começou a chover muito. Eu falei, gente, eu nunca vi essa chuva em África, né? Uhum. Pra mim era tudo seco, né? Árido. E aí começou aquela chuva de vento. E a gente ali, as crianças começaram a ficar com medo. E a gente não tinha mais pra onde ir. Porque se a gente fosse correr pra casa de alguém, o vento tava muito, muito forte mesmo. E aí eles falaram, gente, fica todo mundo junto, qualquer coisa, dá um abraço em alguém, vai né, um abraçando o outro, a gente fica aqui seguro um no outro. Porque parecia que o negócio ia sair, que ia levar todo mundo, um vento, nossa, horrível. E aí a gente ali orando, eu comecei a ficar assustada, mas sem demonstrar pras crianças, peguei a bombom e eu cantei. É, isso mesmo, né, bombom, pras crianças africanas lá. E aí a gente começou a cantar e eu tô vendo contra o vento um negócio assim, falei, gente, o que é aquilo? Aí, gente, quem é aquela pessoa? A gente tinha a pessoa forçando, sabe? Quando a pessoa chegou, os missionários foram lá pra ajudar. Era uma mulher com aqueles canguruzinhos aqui, com um bebê aqui atrás e rindo. Eu falei, ela tá rindo de quê, meu Deus? Ela tá rindo de quê? Ela tava andando no meio dessa chuva de vento, pelo amor de Deus, e a mulher cheia de poeira, sabe? E rindo. E boné seus fios pra cá, bem-vindos Caribo, né, pra lá. Então, foi, né, bombom? E assim, o que acontece? Eu falei, do que ela tá rindo, gente? Pelo amor de Deus. Sabe o que ela falou pra gente? Eu estou rindo porque eu tô tão feliz, porque meu Deus está aqui. Ele disse que estaria aqui hoje. Ela acabou com a gente. Ela andou 5 horas. 5 horas. 5 horas, isso porque era próximo da aldeia dela, andando. Ela andou 5 horas pra ir só no culto, pra poder voltar pra casa andando Mais de novo, 5 mais horas. 5 horas. Aí a gente aqui tem carro. Vou ali rapidinho, não está chovendo. Ou então assim, tô muito cansada pra ir a pé. Gente, Eu ouço a isso, gente é assim. não é? E às vezes isso, eu me remeto muito a isso, sabe? Quando eu falo, cara, eu tô tão cansada de ir pra igreja, opa, peraí, eu vou de carro, eu não vou andando, Isso aí. né? E mesmo se for andando, Mesmo poxa, se estiver chovendo, mesmo se estiver chovendo. frio, né? Então, assim, gente, faça sol, faça chuva. Quem é de Deus e quem tem compromisso tem. A gente fala muito disso lá na igreja. Eu trouxe isso, eu falo, gente, pelo amor de Deus, tem um compromisso. Pensa, cara, como que andar 5 horas pra estar só num culto, porque Deus estava ali. Deus falou com ela que a gente ia estar ali. Tem noção disso? Então isso mexe com a gente. É verdade. E eles têm uma reverência que é incrível. A gente entrou em outra aldeia, uma das primeiras também que a gente foi em várias aldeias, né? E era tudo chão, né, batido de terra, aquela coisa. Só que antes de entrar, eles deixavam um chinelinho, sapatinho, tanto os adultos como todo mundo. Ó, gente, mas eu não entendi. Qual é a diferença? Porque é a mesma terra, né? Aí eles, o lugar é santo. Aqui é santo, por favor. Eu falei, gente, sabe? E são coisas que chocam, porque eles têm mais reverência que a gente que é brasileiro e é livre. É verdade. Entende? Eles não têm essa liberdade. E eles não têm essa liberdade, não porque tem. a religião lá predominante não é essa, é não. muçulmana, não é? E assim, o islamismo também cresceu muito, 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 muito. E depende muito do governo também, né? Da cidade ou, né, do
país, enfim, que a gente fala em África, são vários continentes, mas vários países, vários dialetos e vários tudo, né? Então, assim, depende muito do governo. E lá era bem mais fechado. Senegal também... Nossa, Senegal nem fala, é muito fechado. Guiné-Bissau já é um pouco mais aberto, né? Mas tem muita feitiçaria. Isso que eu ia te perguntar, porque eu ouço muito falar de feitiçaria em Guiné-Bissau. E eu tive várias experiências também com isso. Uma semana antes de ir pra Senegal, eu passei mal aqui e me deu uma crise convulsiva antes de ir. E aí eu vou deixar ela aqui sentadinha, né, pra eu poder conversar contigo. Depois a gente volta, Depois a gente volta. Então senta aí. E aí, antes eu tive uma crise convulsiva e eu não entendi o porquê que Deus estava permitindo isso. Minha mãe, não, você não vai sozinha e tal, aquela coisa toda, né, de viajar sozinha, eu estava ainda sozinha. E eu falava, não, eu vou, Deus falou que eu vou, porque ele já me mostrou o lugar e eu sei pra onde eu vou. E minha mãe, não, você não vai. Eu fui pro médico e o médico falou assim, não, você pode ir. É só começar o tratamento, recomeçar o tratamento e tal. Quando eu era adolescente, eu tinha muita crise convulsiva. E acho que a glicose baixava muito e tudo mais, e eu dava muita crise. Depois eu melhorei com o tratamento. E ele falou assim, não, agora a gente vai ter que recomeçar, porque eu tava muito ansiosa e tal, alguma coisa pra viagem. E eu fui dar uma de médica. E a gente quer dar uma de médica. Não vou tomar hoje não vou tomar. Essa semana não vou tomar não, porque Deus me curou. Não curou não. E assim, a gente às vezes é assim, né? É verdade. O nosso emocional fica assim, então assim, a gente tem que ter certos cuidados também, né? E aí, quando eu cheguei no médico, pode ir. Eu falei, graças a Deus, né? E ali, mais uma vez, Deus me ensinou muito, porque a gente chegou lá e eu sempre viajei com uma equipe de saúde, não sabia nem porquê, hoje eu trabalho no hospital. E aí, olha só, não tem nada a ver, né? Com pedagogia, nada a ver com pedagogia. Né? Deus faz umas coisas que a gente não entende, né? E isso me fez crescer demais. E aí, a gente chegou lá e no projeto do Canto que eu te falei, que é de crianças e tal, uma escola, né, cristã, e eles pegaram e botaram assim em cima da mesa um menino todo queimado. E os pais falaram assim, olha, se vocês não curarem nosso filho, vocês morrem no fim da viagem. Vocês não voltam pra casa. Aí eles foram perguntar, com todo o cuidado, o que tinha acontecido. O menino, o que acontece? Porque lá eles não têm casas, né? Dependendo das famílias, não tem. Não tem isso. Eles dormiam perto da fogueira pra se aquecer à noite, que é muito frio mesmo. De dia é um calor danado, né? Mas à noite é frio. Então, eles pegavam e dormiam perto, faziam fogueiras e dormiam. E aí a criança teve uma crise convulsiva. Só que pra eles não é crise convulsiva, são espíritos, né? Que jogam o filho. Eu lembrei até da passagem bíblica, né? O espírito jogou meu filho no fogo e queimou meu filho todo. Se esse espírito que queimou meu filho levar meu filho, ele leva vocês também, porque a gente vai matar vocês. E aí foi foi um mover, né? E era o meu dia de devocional pros missionários. Eu falei, gente, o que eu vou falar? Eu vou falar que eu passei mal, Jesus. Eu não posso falar isso, Senhor. Pra que eu tô com o espírito? Eu falei, eu tô com o espírito maligno, não faz isso, Deus. E aí, naquela coisa toda ali, na hora do devocional, Deus falava assim comigo, fala isso. Eu falei, não vou falar. E Deus falando. Aí, resumindo, eu falei, contei minha experiência. E aí, depois disso tudo, tinha uma da equipe que falando assim, olha, eu quase morri, eu tive uma crise convulsiva também, mas eu quase me matei antes de vir pra cá. E Deus falava comigo, eu quero curar a equipe nessa viagem e salvar essa criança, mas eu quero curar a equipe. E foi um mover de Deus assim, que a gente não entendia. Então, assim, no fim das contas, a criança levantou e falou com os pais. Uma criança que tinha tudo pra dar errado mesmo, tudo. O hospital de lá da cidade não aceitou. Falou assim, esquece. Não tem mais jeito. Esquece, vocês estão malucos de pegar aí essa criança ainda? Então, assim, e eles aceitaram a Jesus no fim da nossa viagem. Então foi incrível, são experiências que a gente passa de oração, de estar ali em constante oração, e Deus já tinha me mostrado o que ia acontecer. Por isso que, né, eu falei, mas preciso passar mal, né, pra poder... Mas assim, ele faz tudo pra ensinar a gente, né, nada em vão. E na verdade eu vejo assim, né, a gente acessa lugares no mundo espiritual, né, porque assim, o dom e tudo que Deus dá pra gente fazer assim é pela necessidade de alguém.
Então a gente ativa aquilo que a gente tem já como autoridade, mas para que a necessidade de alguém seja suprida, porque senão a gente não precisa do dom. Não. E aí muitas vezes você num lugar como esse, né? Você precisava ativar isso lá, existia a necessidade do nome de Deus ser engrandecido aquelas pessoas, né? Exatamente. E aí aquilo ali naquele momento foi algo que de repente aqui no Brasil não precisaria. Exatamente. Mas que lá foi necessário. Lá foi necessário e eu falo assim, cara, cada lugar é uma experiência diferente, porque eu falo que a gente tem que estar em constante busca, porque a gente não pode ver só de passada, poxa, o que Deus fez lá, verdade. Poxa, ai que experiência. Deus tem sempre o novo, ótimo relembrar, mas Deus tem o novo, né? Cada manhã o que as misericórdias se renovam, né? E essa esperança é só para dizer que a gente pode viver algo novo. Exatamente. Se eu já vivi isso aqui, eu posso viver algo maior ainda. Algo maior. É isso aí. E assim, Deus tem feito coisas assim, e eu comecei a trabalhar com mulheres, aí começou a minha ideia, né, aqui no Brasil, eu falei, não, na nossa igreja mesmo, eu falei, vou começar a trabalhar com as mulheres. Aí Deus falou, tá bom, você quer trabalhar com... Olha como é que a gente não sabe o que vai passar, só quer, né? A gente só quer. A gente só quer. Aí, só que lá na frente a gente fala, assim, eu não quero mais não, volta, tem como voltar. Porque não é proposta, né? Aí Deus falou, você não quis? Agora você vai levar o meu nome do jeito que eu quiser. Entendeu? Porque o que acontece? Quando a gente se coloca na disposição, você sabe disso, né? Quando a gente se coloca, a gente é pra tudo. É verdade. Né? Pra enfrentar qualquer coisa. A gente tem música que até eu tenho medo de cantar hoje. Né? Toma as minhas mãos, eu não preciso delas, se não for pra te adorar, pode ficar com elas. Meu coração não preciso dele, então pode me matar. Então, né? Se não for pra adorar, me mata. A gente não tem noção do que a gente quer. Não tem. Então, assim, eu tenho medo, de verdade. Eu tenho temor, não é medo, né? É temor mesmo. Então, assim, eu quero trabalhar com mulheres. E Deus começou a me dar muitas ideias. Me dar ideias. Eu comecei a escrever, tudo lindo, maravilhoso, tava perfeito. Aí eu entrei também pra capelania, olha eu, né? Entrei também pra capelania agora e tal. Conheci meu marido num projeto, né? Daqui da cidade, tava chegando. Falei, opa, vem cá, vamos pro projeto do Senhor, né? E aí, depois de casada já agora, depois de um tempo, eu falei, eu quero trabalhar com as mulheres. Ele, vamos lá, vou te apoiar então. E aí eu comecei a fazer várias coisas, várias ideias surgindo lá. Eu falei, vou começar pela nossa igreja, né? E aí a gente foi com a capelania pra um centro de reabilitação perto do Lixão, do lado do Lixão. Do Monte da Paz? Perto do Lixão aqui. Então, esse projeto hoje, ele tá sob o comando da minha igreja. Olha que eu nem sabia, tá vendo? Um projeto bonito lá. A gente tem um capelania foi lá. A gente tá com um casal da nossa igreja que administra lá e a gente tá cuidando espiritualmente dos meninos. Isso, cara, isso é fantástico. Eles e lá, todo domingo estão na igreja. Eu falo que a África da nossa cidade é lá, porque é muito igual. Nossa, o que a gente tem um ambiente. Eu entrei num ambiente, eu falei, gente, vem cá, eu tô na África e ninguém me avisou. O que a gente tem vivido lá, Porque é bem parecido, eu tô falando sério. Eu acho que foi o que mais chegou perto da África, foi aquele lugar. E lá é a tua África, então. Não precisa ir tão longe. Lembra que eu tinha te falado do meu sonho. Exatamente. Lá é a tua África, então por enquanto Deus está te preparando. Olha aí, é um mistério, né? E eu tenho sido assim, ficado apaixonada por Não, só que eu cheguei lá e falei, gente, é a África. Eu não sei se você daqui. viu, eu fiz um podcast semana retrasada com a Claudinha. Não Procura não. Pra você ver. E a Claudinha, ela é do projeto. Olha, gente. E é uma vida que está sendo restaurada, ela tá lá ainda. E ela veio aqui, teve a coragem. Uau. De vir contar toda a história de vida dela, contou coisas que as pessoas estão olhando e estão falando assim, como é que pode ela ter passado por isso tudo? E a história dela, assim, muito triste. Precisa ser falada. E ela teve a coragem de falar. Porque outras pessoas que estão, às vezes, assistindo, não têm essa coragem e quando ela se identificam Quando ela também. chegou no projeto, ela não falava, ela tinha um problema, um bloqueio que ela não falava. Ela só escrevia. Tá. E agora ela ela veio aqui. Veio, eu falei com ela que ela tá famosa. Ela brinca com a gente na igreja, então assim, a gente cuida muito desse projeto lá. Não, a gente tá junto. Lá é muito bom, assim, e nesse dia, eu não sabia que eu ia cantar. Eu fui com a Bombom, né, Maíша, pras crianças e tal. Aí meu pai falou assim, canta pras crianças no final, tá bom. Aí antes disso me chamaram lá, vem cantar aqui também com a gente, tá? Eu falei, meu Deus, o que eu vou cantar? Nem, né? Aí Deus falava assim comigo, canta Jó. Eu
falei, poxa, Jó, Senhor, num lugar desse, eu vou cantar Jó, misericórdia, né? Reabilitação, vou cantar sobre a alegria, né, e tal, sobre a sua força. Aí Deus falava assim, não, você vai cantar sobre Jó porque alguém tá perdendo um filho. Eu falava, ui, Senhor. Aí eu falei, tá bom. Aí eu comecei a ministrar e muitas mulheres, aí eu olhava assim pra ver se Deus me mostrava a mulher. E eu olhava assim pras mulheres e Deus falava assim, você não quer um ministério com mulheres? Eu tô te dando hoje. E eu tô te falando, tem uma mulher aqui que tá perdendo seu filho. E eu olhava e falava, gente, quem é essa mulher? Meu Deus, me mostra. E aí eu, com aquela ansiedade, vontade de chorar, sabe? Por ela. Sim. E aí Deus falando comigo e eu tentando avistar a mulher. E eu, no meio da canção, aí tem aquela parte que fala assim, te adorarei, enfim, né? O coro, né? Te adorarei, né? Mesmo, né? Se tudo me faltar e tal, aquela coisa toda. Aí Deus falava assim, se eu te tirasse um filho algum dia, porque era meu sonho, eu e meu marido, a gente já estava planejando ter filhos, né? E aí Deus falava comigo, se eu te tirasse um filho, você ainda me adoraria? Aí eu olhava pra cima e falava, te adoraria, Deus, eu vou te adorar pra sempre, e tal, né? E aquele afã, né, que a gente fica quando Deus tá falando pra gente, né? A gente fica empolgado, aí né? A gente faz qualquer coisa naquele momento, né? Fala tudo, fala que vai te servir, né, pra vida inteira, e vou mesmo, né? E aí eu olhava pra cima e falava, Deus, eu vou te servir até o fim. E eu não sabia que essa mulher era eu. Porque eu não tinha como saber, eu não sabia que eu tava grávida. Eu já tava de 2 meses e pouco. E aí, quando chegou perto do Natal, eu descobri que eu tava grávida. Eu falei, pronto, vai ser uma festa no Natal, aquela coisa toda. A gente fez vídeo e tal, aquela coisa toda pra família. Com batimento, a gente ouviu o coração do bebê, né, batendo. E aí, eu comecei com sangramentos e não parava mais. Depois do Natal, né? Eu falei pro meu marido, a gente tá perdendo essa criança. E ele, não, a gente não tá. Eu falei, tá sim. Eu já sabia, porque Deus já tinha falado comigo. E eu perguntava só por quê. Eu falava, Deus, por quê? Por que eu? Por que comigo? Aí, não é, você não quer um ministério com mulheres? Eu tô te dando, mas você não quer me entregar o que eu tô pedindo? Então, assim, é um peso, sabe? Às vezes é uma responsabilidade tão grande e é doído, isso dói. Servir. Tem uma música que eu falo que é minha também. Jó, eu demorei um tempo pra cantar depois, porque foi doeu. Mas assim, tem uma música que diz, né, que ainda que pra te servir eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo, eu sei que ele vai estar comigo. Verdade. Em todo tempo. Isso daí eu não tenho dúvida. Ele é o Deus da promessa. Ele é o Deus que prospera. Ele é o Deus que traz a África até você. Ele é o Deus de todas as coisas. Ele é o Deus que faz o que ninguém mais faz. Ele é o Deus que supre um amor. É verdade. Ele é o amor dos amores. E quando a gente entende realmente isso, a gente não quer mais nada. É verdade. Por mais que isso custe muita coisa. Porque sempre vai ter renúncia. Sempre vai ter uma renúncia, exatamente isso. O problema é que a gente não quer renúncia, a gente só quer a bênção. E aí eu falava, né, Deus, por quê? Aí Deus falava assim, quero ver você cantar agora nesse hospital. E eu, né, tendo que injetar coisa na veia pra expelir. E Deus falava, agora adora, canta aí. Aí eu falava assim, gente, que coisa difícil. E eu comecei a cantar Jó, meu marido chorando e eu, Jó, como pode ainda adorar? Depois disso eu falei, não quero mais cantar essa música, não. Aí Deus falava, por quê? Né, você não me pediu. Eu tô começando a te dar um trabalho com mulheres. Com mulheres que precisam ouvir isso. Mulheres que precisam de ouvir você falar sobre isso, porque também é experiência para elas. Sim. E do nada, é sério, foi de repente, né? Eu falo que acontece muito de repente comigo, assim. Vieram mulheres de onde eu nem sabia que tinha pra falar, eu acabei de perder meu bebê, eu não sei o que, né? E tinha uma lá na igreja que eu falo que é muito minha amiga, e ela ia ter gêmeas, ela perdeu uma e a outra ficou. E essa ela teve que carregar um caixãozinho. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso pra mim eu acho que seria demais. Só que assim, mulheres se aproximaram de mim pra contar experiências, né? Pra gente trocar experiências, e isso é bom. É verdade. Porque trata. É verdade. Né? Claro que assim,
certos casos precisam de psicólogos, Sim. né? De tratamento Sim. também, porque é muito importante Sim. para a saúde mental da mulher, né? Com certeza. Mas eu falo que isso também é tratamento, que isso também é cura. E aí eu falei, pronto, tá aí. A primeira reunião de mulheres lá na igreja vai ser meu testemunho. E foi, né? Eu falei sobre isso e depois disso deslanchou, várias igrejas chamaram. E eu comecei a pregar sobre mulheres, né, da Bíblia também, sobre promessas e tudo mais. Então, a gente vai vendo o que Deus vai fazendo depois, né? Porque na hora a gente não vê o porquê. É verdade. Mas depois eu fui entender. E é sempre isso. Deus falava assim, olha, eu tô fazendo isso porque você lembra lá atrás que você sempre falava comigo que eu em primeiro lugar? Eu quero te ensinar que o filho não é primeiro. Eu sou o primeiro. Então, assim, Deus sempre foi me ensinando muito nisso, me treinando, né? Então agora eu digo que eu estou tentante, eu não sou tentante, né? Eu estou, porque é um estado, né, da gente. Então, Sim. assim, toda espera dói. E o gerar também, né? O florescer também. Com certeza. Né? Pra brotar, você precisa, né? Vai doer. Vai doer. O gerar vai doer também. Só que Deus é o Deus disso, né? É o Deus que faz todas as coisas novas, que gera projetos, né? Gerir um projeto não é de um dia pro outro. Vai custar alguma coisa, uma renúncia. É verdade. E como muitas mulheres têm renunciado a muita coisa, né? Às vezes a nossa própria casa, às vezes, né? Fica lá no cantinho, a gente passa, fecha o olho, a gente não tá vendo, né? Verdade. Então, assim, mas a gente não tem que... meu Deus do céu, negligenciar. Aí, eu tô igual a bombom agora, pronto. A gente não tem que deixar nossa casa de lado em termos de casamento, sim, né? Sim. Eu creio muito nisso, que o projeto dos dois, Deus fez o projeto dos dois. Né? Se meu marido não pode ir, então não é o projeto do Senhor, também devo estar. Né? Assim que eu digo de coisas muito longas e tudo mais. Sim. Então, assim, Deus tem promessas, Deus tem projetos para as mulheres. Isso tem crescido muito, né? A gente tem visto muito as mulheres crescendo. É verdade. E isso tem gerado até um impacto maior na sociedade de forma geral, né? De um tempo pra cá. Mas até no campo missionário é difícil. As renúncias são maiores. Com certeza. É muito mais difícil pra mulher. Com certeza. E assim, culturalmente também é difícil. Exatamente. Porque a gente fala do povo africano, mas a gente também, o nosso povo brasileiro não é diferente, não. É verdade. Não é casada, não tem muito crédito. É verdade. Trabalho com criança. Ministério infantil, porque que você vai... idade que você tem se você não tem filho, não sabe? Não é isso às vezes que a gente ouve? Exatamente. Você não tem filho, você não sabe como eu quero falar pra casados, pra família. Como é que eu vou falar pra família se eu não sou casada? Tipo assim, na minha mente era isso, sabe? Eu falava, gente, como é que eu vou falar pra família se eu não sou casada, gente? Como é que eu vou falar pra filhos, pra pais e filhos, coisas que eu não tenho filho? E a autoridade de Deus não tem nada a ver com isso. Não. Então, assim, Deus chamou a gente... Mas isso são preconceitos que a gente cria, e paradigmas. Também tem e a gente isso, aceita né? isso. Exatamente. A gente acredita naquilo que as pessoas falam. E a gente precisa acreditar no que a Bíblia diz. A gente tem que ler mais a palavra de Deus e mergulhar nela. É verdade. E acreditar no que Deus fala sobre a gente, né? É verdade. No que Deus fala sobre as mulheres. No que Deus fala sobre a nossa palavra. É verdade. Né? A sábia edifica, a tola acabou, destrói. É verdade. A gente fala isso. Se o homem cai, a gente cuida, a gente faz. Agora vai a mulher cair pra tu ver. Né? A mulher caiu, acabou a casa, gente. Nossa, desabou o mundo, né? É verdade. Porque é assim. Deus fez a mulher com essa diferenciação, né? De ter essa resiliência. Isso. Não é muito mais do que os homens. Isso é verdade, né? A gente olha assim e a gente vê. Né? Eu costumo dizer que Deus colocou toda a sensibilidade dele na mulher. É verdade. Pra gerar alguém. Você tem que ter. E Deus colocou Ele isso. gerou todas as coisas. E ele colocou um pouquinho dele na gente pra gente poder gerar a vida também. Olha que coisa linda, né? E Deus tem feito isso, né? Por isso que eu tenho... Que Deus trouxe, né, pra mim esse desejo de trazer mulheres aqui pra gente mostrar que a gente tem voz e que a gente pode usar a nossa voz pra abençoar. Não é pra tirar nenhuma voz dos sacerdotes, porque a gente crê na palavra. Mas é pra gente tirar mulheres, às vezes, que estão ali escondidas com medo de serem alguém, com medo de sonhar, com medo de ousar, talvez
por passar em momentos como você passou, por estar solteira, ou por passar por abusos emocionais e que deterioram, que dizem que você não pode ser alguém, né? E como eu vejo, sabe? Como eu vejo casos de mulheres que estão presas em abusos emocionais, em prisões, e nem elas dão conta disso. No dia a dia, a gente lidando, a gente vê dentro de todos os âmbitos e lugares. E né? assim, antigamente não tinha esses assuntos assim, né? Sobre abuso emocional no relacionamento. Exatamente. Não tinha isso. Era muito velado. A gente sofria. Era muito velado. Muito. E assim, até no namoro. No isso namoro. É ruim, tóxico. Agora que tá falando relacionamento tóxico, isso né? Aí. Agora, isso né? Aí. A Mas isso sempre moda, existiu. Né? Exatamente. Só que a gente, foi o que você falou, a gente não se dá conta disso. A gente tá solteira, a gente, fazer o quê? Né? E tal. Só que assim, Deus não criou a gente pra isso. É verdade. Né? Deus tem um propósito muito maior. Só que isso acontece, eu acho que assim, isso acontece com pessoas que têm propósito, exatamente, pra tirar do foco. É verdade. Né? Pra gente sair daquilo que Deus tá aqui falando, é aqui. Só que a gente às vezes sai do foco. Por falta de conhecimento, talvez, ou por carência também, porque a mulher é carente, não adianta, né? Então, assim, eu não sei, né? Vários fatores, e a gente vai perdendo foco, e vai se anulando, perdendo a identidade que Deus deu pra gente, né? E eu vivi muito isso, né? De pegar e me anular pra fazer a vontade da outra pessoa. E eu falava, com Deus, é isso? Sério? Poxa, eu queria tanto... Aí eu ficava, eu queria tanto isso, eu queria tanto viajar, pregar, eu queria tanto estar, assim, na igreja pregando. Será que é só homem que pode? E eu ficava com aquilo na cabeça. Poxa, eu queria tanto ser missionária. Poxa, na minha igreja é só homem que pode fazer o curso de missões, Deus. Eu fiquei 1 ano e meio fazendo esse curso. Tá vendo? Então a gente aprende tanto e eles falavam, gente, que absurdo. Uma das chefes, nem tudo, é uma mulher. Pois é. E eu falei, gente, não é possível. E assim, nesse meio tempo eu comi, né, livros, né, sobre mulheres no campo missionário. E é muito interessante, porque sofre muito preconceito. A primeira coisa que eles falam pra você trabalhar com quem? Criança. Eu falei, gente, não é possível. Eu só vou trabalhar com criança? Eu não quero mais, né? E Deus me chamou exatamente pra isso, pro ministério infantil também. Né, pra mulheres, eu palestro, né, pra mulheres e tudo, mas o meu chamado é mais na área infantil. E por muito tempo eu comecei a negar esse chamado. Por causa disso, eu falava, gente, eu só trabalho com criança, eu sou mulher, mas não quero... Poxa, eu quero mais, né? Eu sou mulher também, poxa vida. Eu quero ter voz, é exatamente isso. E às vezes a gente confunde o querer ter voz com o propósito do Senhor. É verdade. Né? Porque eu acho que a gente passa um tempo se anulando tanto, que quando a gente, né? Aí a gente agora eu tenho poder nas minhas mãos, né? E aí a gente... então já que eu tô aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. E a gente começa a almejar mais coisas. Mas peraí, o que Deus tá querendo de você nesse momento? E aí Deus falou, se volta pra mim, pras minhas crianças. Eu falei, não quero não. Não quero, aquela coisa, né? E peguei, eu falei, quer saber? Se for do Senhor, vai dar certo e tal. Aí Deus falava assim comigo, você tá me testando? Tá bom, então, isso depois disso que aconteceu comigo, né? E aí que eu neguei mesmo, mais um pouco, né? Autonegação aqui, né? E eu fui pra uma igreja pregar pra pais e filhos. Eu falei, sangue de Jesus tem poder depois de tudo que eu passei. E lá Deus me curou, assim, eu falo que foi minha cura. E eu preguei pra crianças e pros pais, pra quem tava lá. E eu falava assim, Deus falava assim, fala com eles que as crianças estão entendendo, porque eles estão achando que elas não estão entendendo o que você está falando, não. Porque o evangelho é simples. Sim. Né? Deus falava por parábolas. Sim. Mas é tão simples o evangelho. Não precisa ficar com palavras muito, né? Principalmente para crianças, para jovens, adolescentes, enfim. E aí eu falei, Deus, eu quero uma prova disso. E eu falando com Deus aqui, pregando, mas falando com Deus, né? Eu quero uma prova disso. Fala comigo nessa noite. E ele começou a falar comigo no meio da pregação, e eu falando. A ideia é bombom pra uma criança segurar lá. Falei, segura lá aqui que eu agora... Aí me empolguei, né? E aí falei, aí chegou no final, eu falei, gente, não vou fazer apelo porque eu não conheço a igreja, né? E a minha vontade ali era fazer um apelo. Falei, cara, eu tenho certeza que as crianças iam vir. Aí a pastora falou assim, pastora também, né? Olha aí. Falou assim, olha... Eu tô sentindo de Deus, a gente não é comum a gente fazer isso não, eu tô sentindo de Deus a gente fazer um apelo. As crianças foram chorando lá na frente, foi uma experiência incrível.
Aí Deus falava assim comigo, é assim que eu quero. Não é só o adulto que chora e se converte. Criança também. As crianças precisam ouvir também. Exatamente. Elas estão, assim, né? Só é brincadeira, é recreação, é muito, né? Nas igrejas, principalmente hoje, infelizmente. E aí Deus tem me tratado para tratar disso. Exatamente. Né? Para falar, olha, eu quero que você dê palavra sólida, literalmente. Eles precisam conhecer a palavra. Eles precisam conhecer Jesus, ter experiências com Jesus. Exatamente. Então, assim, não é só para os adultos. O nosso trabalho aqui tem sido esse, né? As crianças, agora mais voltado exatamente para crianças, para mulheres também. E a gente tá, né, aí. Que coisa linda. Você tem vontade de voltar? Muita coisa. Nossa, Deus. Gente, eu falo, gente, meu coração é africano, não tem jeito. E eu falo com meu marido, agora eu quero voltar com ele. Sim. Pro mesmo lugar que eu fui falar, olha, agora eu tenho filhos iguais a Jesus, eu tenho marido, né? Igual a Jesus. Com testemunho, né? Com testemunho. Exatamente isso, sabe? Aquilo do testemunho. Eu falo muito isso pra ele, olha, eu quero voltar com você pra contar o testemunho do que Deus fez comigo, né? Porque eu fui solteira, mas assim, Deus me transformou lá de um jeito que Ele me mostrou o amor dele de outra forma. Ele falou, olha, eu posso suprir, eu sou o seu amor. E quando você entendeu que Deus te bastava, Nossa. foi quando Ele te preparou para assim você receber alguém que pudesse ser seu companheiro. Não, e Ele me preparou em tudo. Eu não sabia fazer um ovo direito. Olha só pra você ver, né? É porque a gente, né? Eu tinha tudo na minha mão, a verdade é essa, imagino, né? Dona Selma fazendo tudo. Eu imagino, jeitinho dela. Gente, eu tinha tudo na mão, né? E exatamente por isso que ninguém acreditava em mim. Por quê? Porque eu não acreditava. Entende? Então, assim, as pessoas não acreditavam. Falavam, nossa, Laís, a Patricinha indo pra África, e rindo. Quero ver de salto alto na África. Eu falei, gente, vocês não me conhecem por dentro. Só eu sabia, né? Então, assim, eu sempre fui muito decidida. É isso, acabou. A viagem, terminei, beijo pra você, sabe? Porque eu sempre fui muito decidida. Eu posso, a gente não é perfeito. Sim. E nunca vai ser, porque se a gente for perfeito, a gente não sai pra essa terra mais e vai subir. Aí Deus leva a gente. Leva, assim, o que é melhor, né? Mas, assim, eu pretendo muito voltar pra contar realmente esse testemunho. Porque o que Deus fez me preparou pra vida de casada, me preparou pra ver o agora. Né? Então, assim, em São Paulo eu passei mal por causa de comida de novo. É que eu comia muita bobagem na rua e tal, e Deus falava comigo, não, agora eu vou te ensinar a como cuidar de uma casa. E eu passei por experiências que eu não desejo pra ninguém, né? Eu fui morar numa casa com mais 2 meninas que eu nem conhecia. A gente se conheceu lá e tal, as 2 cristãs, mas, né, enfim. E de acontecer coisas absurdas mesmo, que eu que tinha que ficar limpando a casa sozinha, elas só estudavam de noite. As 2 estudavam de noite. Uma trabalhava, né, pra poder estudar, e a outra não. A outra era, né, eu assim, mas assim, ficava em casa o dia inteiro, não fazia nada. E quando às vezes eu chegava, eu às vezes ficava aqui 15 dias e voltava. Quando eu voltava, tava os negócios lá tudo do mesmo jeito, e dando bicho. E aquilo foi me impactando muito. Eu falava, cara, nem na África eu vi o que eu tô vendo aqui. Na África eles lavam os negócios que ficam brilhando, não sei nem como que eles dão brilho naquelas panelas, né? E aqui eu vi dando bicho. E aquilo me impactou muito. Deus me mostrou as 2 vertentes, sabe? Os 2 lados, né, da moeda. Então eu fui aprendendo a como cuidar de uma casa. E eu falei, Deus, por isso que eu vim pra São Paulo, pra morar sozinha. Então, assim, eu fui, e na época estourou aquele negócio de chikungunya, zika, e eu peguei também lá, e eu não podia falar com minha mãe, eu não sabia o que eu tinha ainda. E quando eu voltei pra cá, o médico falou assim, olha, você tá com síndrome de Guillain-Barré e você talvez nem ande. Eu falei, gente, não é possível, eu tô fazendo a sua obra, Deus, eu tô estudando missões, eu tô indo pro campo missionário, o que eu vou fazer numa cadeira de rodas? E aí eu sempre fui muito calma, mantive a calma, só quando chegou em casa, no meu quarto, né, como sempre, fechei a porta e chorava, só chorava. E falava, Deus, não é possível que isso esteja acontecendo comigo. E lá em São Paulo eu dormia numa beliche. E foi uma experiência ruim, mas foi boa, né, pra eu aprender uma lição. Eu dormia na cama de cima porque as 2 não gostavam de dormir na cama de cima. Eu tenho medo de altura, né, pelo amor de Jesus, é uma beliche, né. E eu respeitava isso, tudo bem, mas eu não tava conseguindo nem andar direito, tive que voltar.
porque senão eu ia perder o curso inteiro. E eu voltei passando mal, meu pai ficou em outra casa lá de um pastor, né, pra se eu precisasse ligar pra ele e tudo mais. E aí, quando eu voltei, eu falei, gente, eu não tô conseguindo andar direito. Dorme no sofá aí. Eu falei, gente, que ruindade, né? Eu falei, não, tudo bem, eu vou dormir na cama de cima, que o sofá era horrível. E aí eu fui subir com os meus joelhos, assim, minha mão assim, tremendo já. Eu falei, Senhor, me ajuda. E assim, eu tava tomando muita água. E aí de noite me deu vontade no banheiro. Eu falei, como é que eu vou descer isso agora, essa escada agora, gente, socorro. E eu imaginando e eu não conseguia dormir. Eu falei, eu vou descer. Eu sou forte. E sempre com palavra positiva e falando, eu sou forte, eu consigo e tal. Quando eu fui descer a escada, eu levei um tombo, que eu caí com isso daqui tudo no chão. Foi um impacto muito forte. E eu não conseguia mais levantar. Nem isso aqui eu conseguia fazer mais. Ali no chão eu tava, ali eu fiquei, elas acenderam a luz e tal. Vamos chamar a ambulância. Eu falei, não chama ninguém. Eu vou levantar. E chorando. Eu falei, Deus, me ajuda a levantar. Eu senti o meu organismo pulsando, sabe? E aí elas me ajudaram a levantar e tal. Aí eu falei, poxa, me coloca no sofá, por favor. E elas não me cederam a cama, não, pra você ter noção. Sabe? E foi um momento bem ruim, sabe? Assim, uma experiência ruim. E aí eu tive que voltar. Falei, gente, não tem condições de eu ficar no curso aqui assim. Eu vou ter que voltar pra casa e tudo mais. E aí eu voltei com meu pai. Fui no médico de novo. Ele falou assim, não tô entendendo nada. E virava papel de exame, fez outros exames. Eu não tô entendendo. O que você fez? Aí eu falei da queda e tudo mais. E eu não tava aguentando de dor. Ele falou assim, olha, a queda te salvou. Você acredita muito em Deus, né? Eu falei, acredito. Aí ele falou assim, o seu Deus, então, porque ele não acreditava, né? O seu Deus te curou, a queda te salvou. Eu falei, o quê? Ele a queda te salvou, mas você tá com chikungunya agora. Eu falei, dos males o menor, entendeu? Então assim, aí eu fiquei em casa, lógico, né, no tratamento, mas pra você ver, Deus vai ensinando a gente, ensina a gente a ativar a nossa fé. Exatamente. Entende? Em oração, em clamor verdade. E às vezes em silêncio. É verdade. Se eu contasse isso da queda pra minha mãe, ela ia morrer, ia querer ir lá pra São Paulo, né? Meu Deus, pelo amor de Deus. E você ia perder, de repente, a oportunidade de experimentar esse milagre, porque você ativou um lugar. Sim. Um lugar que todos nós podemos ativar. Sim. E era de realmente, eu falo isso, o reino espiritual ele é palpável, isso sabe? Eu tenho falado isso todo. É palpável. Ele é vivo o tempo inteiro. Tanto o lado, né, dos anjos de Deus, quanto outro lado também, que, assim, eu vivi muito isso, eu vivo muito às vezes isso. Então, assim, eu vejo coisas que às vezes eu não quero ver. Eu falo com meu marido, gente, eu não posso ver anjo, eu não posso ver o céu, né? Que Deus mostra, assim, as coisas pra gente. Então, é muito louco, assim, sabe? Tem sido experiências bonitas, né? E ruins ao mesmo tempo, mas pra ensinar. Nem todo mal vem pra morte. É verdade. E assim, a gente podia ficar aqui horas, né? Oh, que coisa boa. Nem gosto de falar, né? Coisa boa. Porque quando a conversa fluida é gostosa, né? Mas você vai voltar. Vamos voltar pra gente voltar pra contar mais coisas, né? Isso aí. E a Bombom vai se despedir, então, vamos despedir, Bombom. Tia! Você vai ter que voltar pra cantar. Eu quero. Você deixa eu cantar? Eu deixo. Eu tenho Instagram, tia, agora. Tem. Fala seu Instagram. Bombom Maísa Oficial. Vai tá se achando. Tá se achando. Vou te seguir, hein? Eu vou te seguir, tá bom? Eu quero. Aí a gente tá fazendo esse trabalho com as crianças nas ruas. A gente vai ver se agora pro Dia das Crianças a gente consegue também, legal. Né? Em comunidades, né? Como a gente tava falando de bastidores também, colégios, comunidades, enfim. Pra Deus vamos também. fazer alguma coisa junto lá no Bombom. Aí sim, vambora. Porque lá tem muita criança. Vamos, né, Bombom? Bombom gosta. Vamos lá conhecer as crianças lá. Eu já fui na Coreia, tia, um dia. Já foi um dia, né, Bombom? Então tá bom. E eu queria que você deixasse uma mensagem, né, pra quem tá nos assistindo, diante de tudo que você vivenciou, olhasse pra aquela câmerazinha que eu te falei antes da gente encerrar nesse tempo, mas que você deixasse uma mensagem. A mensagem, né, assim, a gente pode falar de tantas coisas, né, mas não desista dos planos de Deus, dos seus planos. Deus olha pro teu coração, Deus sonda o teu coração, sabe exatamente o que você quer e o que você precisa, e a palavra de Deus diz que tudo que você pedir em nome dele, ele fará.
Então, peça no nome dele que ele vai fazer. Não se anule por conta de homem, ou por conta de trabalho, ou enfim, do que seja, né? Às vezes problema familiar. A gente costuma se anular ou, né, se eximir de algumas coisas, ou se colocar a culpa, né, também. Então, não desista não, sabe? Ore ao Senhor, procure conhecer a Deus. E esse amor que excede todo entendimento vai suprir o teu coração, a tua vida. Eu creio muito nisso, né? Por experiência própria eu posso dizer isso. Eu passei por muitas coisas e sei que muitas mulheres também passam por coisas que às vezes elas sofrem caladas. Então, Deus tem algo para você, Deus tem algo muito maior do que você imagina. Como eu também tô aqui nesse momento, Ele me preparou para estar aqui hoje. Então Ele vai te preparar para estar em lugares inimagináveis. Então receba do Senhor essa palavra e fique com o Senhor Jesus na sua vida, né? Pegue essa palavra para você e que Ele possa te capacitar realmente, que você possa crescer, tanto espiritualmente, emocionalmente, que você possa crescer em Deus, assim como eu tenho crescido com Ele. E você, vovó, você quer falar alguma coisa? Quero. Então fala. Olha, crianças, sigam a Jesus igual eu. Eu conheci Jesus, eu viajei muito, vi várias crianças em todos os lugares que querem conhecer a Deus, que às vezes não tem o que comer também. Então, dê valor à comida, dê valor à liberdade que você tem. É, isso mesmo, dê valor à sua vida. Você tá respirando, né? A gente tá respirando. Então valorize isso, valorize a nossa comida, a nossa cultura e a nossa liberdade de Deus, de adorar ao Senhor. Gente, isso não tem preço, gente. A gente vai para lugares que desconhecem essa liberdade e a gente vai chegar num tempo, infelizmente, né? Eu creio muito nisso. Vai chegar um tempo, já tá chegando, que a gente vai poder falar nada mais na rua. Verdade. Né? Pregar na rua, meu Deus, é homofóbico, a gente não pode nem falar isso mais, né? Então, assim, gente, por favor, né? É um pedido até agora, né? Curtam essa liberdade, jovens, adolescentes, essa liberdade que a gente tem de propagar o evangelho, falem mesmo nas ruas, enquanto a gente ainda pode falar, enquanto ainda tem tempo pra gente. Então, é isso, falem para as crianças, para todos, né, que o Evangelho de Deus é simples, não precisa ter palavras lindas, né, mas é só você abrir o teu coração, a tua mente para o Senhor e ativar o Espírito Santo que já está em você. É isso. Queria agradecer. Obrigada a você pela oportunidade, viu? De estar aqui com a gente compartilhando. Vamos, linda. Obrigada. Deus abençoe, gente. Amém. Tenho certeza Deus que vocês abençoe. amaram esse tempo, porque eu tô aqui, ó, queria mais. Até o próximo. Até, gente.